A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal Vai Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Tivemos um grande evento em Juiz de Fora, no Cine Teatro Pascoal Carlos Magno, com a apresentação da peça E a Vida Continua. E nós, que trabalhamos no coral Amigos do Espiritismo, fizemos a abertura cantando 7 canções até a estreia da peça. Então nós agradecemos também a todos aqueles que participaram, auxiliando as instituições espíritas, principalmente a Casa Madre Teresa de Calcutá, que fica no Novo Triunfo. Parte dessa renda foi revertida para a construção e melhoramento da obra. Deus abençoe a todos. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Feliz pela oportunidade para mais uma noite de estudo do Evangelho. Muita paz a todos. Meus irmãos, vamos estudar sobre perfeição versus perfeccionismo. Dúvidas? Entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A mente, refletindo o estado de evolução intelecto-moral, responde pela maneira como cada pessoa enfrenta a vicissitude do desgaste e o fenômeno da morte. Morrer, portanto, é acontecimento inevitável. Bem morrer ou morrer bem depende da conduta de cada indivíduo. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre perfeição versus perfeccionismo. E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Capítulo 17, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é muito importante porque existem ainda até hoje alguns conceitos religiosos de religiões tradicionais e até umas mais recentes, dizendo o seguinte: que devemos amar e saudar somente aqueles que comungam do nosso pensamento religioso. E os demais pertencem ao mundo. Mas não foi o que Jesus disse, muito pelo contrário, né? Disse até que os pagãos, ou pessoas oriundas do paganismo naquela época, que hoje podemos trazer como pessoas que não têm nenhum vínculo religioso, cumprimenta a todos, porque nós que dedicamos parte de nossas vidas, né, a propagar a mensagem do Cristo, temos que cumprimentar apenas aqueles que se comungam do nosso pensamento religioso. Ora, vamos mudar, meus irmãos. As tendências ao perfeccionismo têm raízes profundas
e escondidas, revelando, às vezes, um grande medo indefinido e oculto. A diferença principal entre o indivíduo saudável e o perfeccionista é que o primeiro controla sua própria vida, enquanto o segundo é controlado sistematicamente por sua compulsão pertinaz. E é difícil, né? Você relacionar com pessoas perfeccionistas, que não admite erros, que quer ser perfeito em tudo, então não é fácil. Trazemos como somatório de múltiplas existências crenças negativas de que nosso valor é medido por nossos desempenhos sempre bem-sucedidos e que os erros nos rebaixariam o merecimento como pessoa. Ainda tem essa cultura, né? O homem bem visto pela sociedade, ele tem que possuir posses materiais transitórias, o que não é verdade. Os valores que levaremos são os morais. Daí as emoções desconexas de medo, de desagrado e de punição. Como exemplo, pensamos inconscientemente que se formos imperfeitos e falhos, as pessoas não vão mais confiar em nós, ou jamais teremos sucesso na vida. O transtorno do perfeccionismo é não se aceitarem como espíritos falíveis, não aceitando também os outros nessa mesma condição, tentando assim agradar e corresponder às expectativas de todos. Às vezes os perfeccionistas podem até pensar, mas não admitem: se eu fracassar, vão me criticar. Em outras ocasiões insistem em dizer que não o são, demonstrando, porém, o contrário, pois ficam profundamente descontrolados quando cometem algum erro. Então, são controlados por um sistema, né? Foram doutrinados muitas vezes. Isso é mal. O homem tem o livre-arbítrio, tem o direito de escolher, né, para a sua vida. Não deixar de ser manipulados. Quando a ideia é boa, quando ela é realmente útil, quando ela tem um cunho moral, se aceite. Mas se não, repele, rejeite. Certas fixações pelo desempenho perfeito não são necessidades de aprovação e carinho que nasceram durante a infância. Normalmente são pessoas que têm um problema difícil no relacionamento, são pessoas carentes e que elas precisam da aprovação daqueles que estão ali em torno, principalmente os seus chefes, né, aqueles que estão em cargos superiores. Se você não fizer tudo certinho, a mamãe e o papai não vão gostar mais de você. São vozes do passado que recuam até hoje nas mentes perfeccionistas. É o crime que os pais cometem, deixando a criança insegura, amedrontada. Minha filha, se você não fizer isso, papai não vai gostar mais de você, não vai te dar mais nada, não vai te levar para passear. Aí a mãe diz a mesma coisa. Ora, estou falando aqui do sexo feminino, como é que vai ficar essa moça a se tornar adulta e constituindo família? Vai passar esses mesmos desequilíbrios para os seus futuros filhos? E isso é uma bola de neve muitas vezes, e a culpa, como falo, dos educadores, dos pais. Esses distúrbios de comportamento levam às vezes os indivíduos a uma lentidão superlativa para fazerem as coisas e por quererem fazer tudo com tantos detalhes e precisão, acabam sempre fazendo nada. Outros são conhecidos pelo nome de proteladores, ou seja, adiam sistematicamente a ação por temerem o não desempenho perfeito, ou, por exemplo, se começam a apontar um lápis, levam o objeto à destruição em alguns minutos pela busca milimétrica da perfeição. Olha só que loucura, né? Outros sintomas ou sinais mais comuns são aqueles que levam certas pessoas a colocarem as coisas simetricamente, não podendo ficar 1 centímetro fora do lugar. E quanto mais verificam, mais querem chegar e mais têm dúvidas. Então são problemas causados muitas vezes na infância, que traz consequências drásticas. Os perfeccionistas necessitam ser impecáveis. Respondem a todas as perguntas, mesmo aquelas que não sabem corretamente. E por se possuírem desordens psíquicas, buscam incessantemente controlar a ordem exterior, vigiando os comportamentos alheios como verdadeiros juízes da moral e dos costumes do próximo. Todos aqueles que ficam falando demasiadamente de certas pessoas é porque aquilo que a pessoa faz está dentro dele, né? Como sempre gosto de dizer, é um espelho refletindo a sua imagem.
Por não admitirmos o erro e por não percebermos que o único fracasso legítimo é aquele com o qual nada aprendemos, é que os conceitos de perfeição doentia perturbam constantemente nossa zona mental. Essas pessoas não têm uma paz de espírito, né? Porque elas não conseguem deitar à noite para um sono tranquilo, preocupados com medo de errar amanhã ou de ter errado no dia. É uma cobrança mensurável, doentia. Portanto, o erro não deve ser considerado como perda definitiva, mas apenas uma experiência de aprendizagem. Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Disse-nos Jesus. Entretanto, não nos conclama com essa assertiva e que tomemos ares de perfeição presunçosa, e sim a que nos esforcemos para um crescimento gradual, com o qual o processo da vida vai nos dando habilidades cada vez maiores e melhores. Agora, eu não quero ser perfeito da noite para o dia. Nós estamos caminhando para uma perfeição relativa, mas estamos distante ainda dessa realidade. Somos todos convocados pelo Mestre Jesus ao exercício do aperfeiçoamento, mas contemos com o tempo e a prática como fatores essenciais e nunca com a perfeição como sendo uma determinação martirizante e desgastante que faz a criatura despender uma enorme carga energética para manter uma aparência irrepreensível. Repensemos o texto cristão, refletindo se estamos buscando crescimento rumo à perfeição ou se representamos possuir uma santidade oca que não suporta sequer o toque da menor contrariedade. Meditemos, meus queridíssimos irmãos. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Nossas reações frente à vida não acontecem em função dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores, mas sim em função de como nós percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos. Em verdade, captamos a realidade dos fatos com nossas mais íntimas percepções, desencadeando, consequentemente, peculiares emoções que serão as bases de nossas condutas e reações comportamentais no futuro. Portanto, nossa forma de avaliar e reagir frente aos nossos atos e atitudes e frente aos outros, conceituando-os como bons ou maus, é determinada por um sistema de autocensura que se encontra estruturados nos níveis de consciência da criatura humana. Toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como olhamos o mundo fora e dentro de nós, podendo nos levar a ter uma sensação íntima de realização ou de frustração, de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição, pois são baseados em nosso código moral modelado na intimidade de nosso psiquismo. Nosso julgador interno foi formado sobre as bases de nossos conceitos acumulados nos tempos passados das vidas incontáveis, também com os pais atuais, com os ensinos de professores, com líderes religiosos, com o médico da família, com as autoridades políticas de expressão, com a sociedade, enfim. Também de uma forma sutil e quase inconsciente, no contato com informações, ordens, histórias, superstições, preconceitos e tradições, assinalada dos adultos com quem convivemos em longos períodos de nossa vida. Portanto, ela nem sempre condiz com a realidade perfeita das coisas. Essa consciência crítica que julga e cataloga nossos feitos, autocensurando, ou autoprovando, ou autoaprovando, influencia a criatura a agir da mesma maneira que os adultos agiram sobre ela quando criança, punindo-a quando não se comportava da maneira como aprendeu ser justa e correta, ou dando toda uma sensação de aprovação e reconforto
quando ela agia dentro das propostas que assimilou como sendo certas e decentes. A gênese do não perdão a si mesma está baseada no tipo de informações e mensagens que acumulamos através das diversas fases da evolução de nossa existência de almas imortais. Podemos experimentar culpa e condenação, perdão e liberdade de acordo com os nossos valores, crenças, normas e regras vigentes, podendo variar de indivíduo para indivíduo, conforme seu país, sexo, raça, classe social, formação familiar e fé religiosa. Entendemos assim que, para atingirmos o auto-perdão, é necessário que a criatura reexamine suas crenças profundas sobre a natureza do seu próprio ser, estudando as leis da vida maior, bem como as raízes de sua educação na infância atual. Uma das grandes formas de autoagressão vem da busca apressada de uma perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para outro. Aliás, a exigência da perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois leva a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades ainda não adquiridas por ela. Se padrões muito severos de censura foram estabelecidos por pais perfeccionistas à criança, ou se lhe foi imposto um senso de justiça implacável entre regulamentos disciplinadores e rígidos, provavelmente ela se tornará um adulto inflexível e irredutível para com os outros e para consigo mesmo. Quase sempre esperamos perfeição em tudo e confrontamos o lado inadequado de nossa natureza humana. Sentirmos-nos fatalmente diminuídos e envolvidos por uma aura de fracasso. Não tomar consciência de nossas limitações é como se admitíssemos que os outros e nós mesmos devêssemos ser oniscientes e todo-poderosos, afirmam as criaturas. Recrimino-me por ter sido tão ingênuo naquela situação. Tenho raiva de mim mesmo por ter aceitado tão facilmente aquelas mentiras. Deveria ter previsto esses problemas atuais. Não consigo perdoar-me, pois pensei que ele mudaria. São maneiras de expressarmos nossa culpa e não perdão a nós mesmos. Exigências desmedidas atribuídas às pessoas perfeccionistas. Os viciados em perfeição acham que podem fazer tudo sempre melhor e, portanto, rejeitam quase tudo que fazem e o que fizeram. Não aceitam suas limitações e não enxergam a perfeição em potencial que existe dentro deles mesmos, perdendo assim a oportunidade de crescimento pessoal e de desenvolvimento natural, gradativo e constante, que é a técnica das leis do universo. A desestima a nós próprios nasce quando nós não nos aceitamos como somos. Somente a autoaceitação leva a criatura a sentir uma plena segurança frente aos fatos e às ocorrências do seu cotidiano. Ainda que os indivíduos a seu redor não aceitem e nem entendem suas melhores intenções. O perdão concede a paz de espírito, mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém, não aceitando o seu propósito de viver. Deveremos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu e que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Estabelecer padrões de comportamentos e modelos idealizados para os nossos semelhantes é puro desrespeito e incompreensão frente ao mecanismo da evolução espiritual. Admitir e aceitar os outros como eles são nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos. O pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Perdoar-nos é não importarmos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente e o que importa é como somos agora e quais são as determinações atuais para o nosso progresso espiritual. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com as ilusões de que os outros e nós mesmos deveriam ser, algo que imaginamos ou fantasiamos. Perdoarmos é compreender
que os mesmos nos cercam são os reflexos de nós mesmos, criações nossas que materializamos com os nossos pensamentos e convicções íntimas. O texto em estudo, perdoar os inimigos, é pedir perdão a si mesmo. Quer dizer, enquanto nós não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Porque sois duros e exigentes, inflexíveis, se tem de rigor, mesmo por uma ofensa leve. Como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida nos fecunde a alma com a plenitude do amor, a fim de que possamos perdoar-nos? A forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um, segundo as vossas convicções e o modo que mais os toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras ao coração. No passado, buscávamos Deus entre os holocaustos, oferendas, incensos, cultos e cantos. Era necessária uma representação semimaterial, apropriada ao nosso estado de adiantamento e à nossa capacidade de entendimento espiritual. Desde os velhos tempos do monoteísmo, do grande Amenhotep IV ou Acamon, e do iluminado Moisés, até as numerosas e antigas religiões politeístas, como a dos hindus, a dos egípcios, a dos babilônios, a dos germanos, a dos gregos e a dos romanos, a criatura humana atravessou uma longa fase de amadurecimento espiritual. Porém, na atualidade, as nossas relações com a divindade adquiriram caráter introspectivo. Antes a nossa busca se concretizava nas exterioridades das coisas. Hoje, porém, buscamos-lo em espírito e em verdade, ou seja, na essência imo de nós mesmos. A introspecção, processo no qual prestamos atenção a nossos próprios atos, a nossos próprios estados e atividades internas, conduz as criaturas a se identificarem com a maior de todas as fontes do poder do universo, Deus, manifestação onipresente em todas as suas criações. Voltar-se para dentro de si mesmo talvez não seja uma atitude constante, espontânea e natural na maioria dos seres humanos, que possuírem o hábito de ocuparem mais seus sentidos íntimos para as impressões externas do que para com as realidades interiores das coisas. Muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso, na ânsia desmedida de estímulos aparentes, mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora, nutrindo-se energeticamente só por esses estímulos físicos. Contudo, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem, pois viver para fora é ainda uma necessidade existencial de muitos na atualidade. É dessa forma que farão pontes ou conexões entre o mundo interno e o externo, entendendo gradativamente que a vida exterior é um reflexo da vida interior. A busca às fontes de crescimento e renovação espiritual inicia-se vivendo para fora e gradativamente tomando a consciência da vida em si mesmo. Portanto, tudo está perfeito na criação universal. Viver exteriormente não exclui viver interiormente. São etapas interligadas de um longo processo de aprendizagem evolucional. Nossa vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa, mais criativa e indissolúvel se desenvolve dentro de nós mesmos, nas atividades recônditas dos pensamentos, dos sentimentos, da imaginação produtiva e da consciência profunda. No entanto, é fator imprescindível para se viver bem na intimidade de si mesmo, perceber a verdadeira realidade do mundo que nos rodeia, interiorizar-nos na oração, vivendo cada vez mais a plenitude da vida por dentro, faculta-nos observar o que somos, quem somos e o que realmente está acontecendo em nossas vidas. Facilita nossa percepção entre o real e o imaginário, diminuindo nossas possibilidades de iludir-nos ou fantasiarmos fatos e ocorrências. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tomar contato com Deus em nós possibilita trazer à nossa visão atual uma translúcida consciência, a fim de podermos reavaliá-la convenientemente. Possibilita igualmente localizar os enganos e a reformular percepções, a fim de que possamos identificar a realidade tal qual é, pois viver ignorando o significado de nossos atos e impulsos
é desvalorizar o nosso processo evolutivo, passando pela vida na inconsciência. Cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos escutar a verdade que Deus reservou para cada uma de suas criaturas. Também no cultivo desse reino, aprenderemos que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas sim no silêncio da alma, onde a reflexão e a inspiração divina vibram intensamente. Paulo de Tarso escreve aos Efésios: que Ele ilumine os vossos olhos, que Ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que seu chamado encerra. Buscar a Deus com os olhos do coração, na expressão paulina, é reconhecer que somente olhando para dentro de nós, descobrimos o que Deus escreveu em todos os corações. Aqui conseguiremos alcançar a plenitude da vida abundante, entregando-nos, a partir de então, a sua orientação e sabedoria, sem restringirmos-nos a resultados esperados. É a forma mais consciente de orar. O mais alto sistema de intercâmbio com a vida em nós e fora de nós é a oração. Escutar a Deus no âmago da própria alma. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Na solidão do caminho. Um palestrante, em certa oportunidade, afirmou que à medida que somos promovidos na hierarquia das organizações, enfrentamos progressiva surdez. Trata-se de uma metáfora que nos merece acurada reflexão. Ela nos diz que, ao galgarmos degraus de poder e responsabilidade, perdemos forçosamente a identificação com os companheiros de jornada. Passamos a viver em outro círculo. Com isso, perdemos o contato com grande parte dos antigos colegas de caminhada profissional. Em nossa vida religiosa, algo semelhante, por vezes, acontece. Quando nos decidimos a trilhar as sendas de iluminação e elevação, descobrimos que são caminhos em desertos de solidão. Quando avançamos em conhecimento e consciência, deixamos para trás as tolices da imaturidade, para nos encontrarmos com o chamamento ao dever, ao qual nos afervoramos. Abandonamos os vales dos prazeres fugazes e dos pensamentos rasos, abraçando com alegria e comprometimento outro modo de ser, que reflete um novo eu. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, marcou com incomparável beleza esse momento de transformação, assinalando: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando me tornei homem, acabei com as coisas de menino. Nesse processo de crescimento, a claridade que nos invade o coração vem acompanhada de um profundo e martirizante silêncio que nos fere a alma sensível quando nossos amores ficam para trás. A felicidade de saber que subimos um degrau na montanha da evolução contrasta com a dor de não sermos compreendidos, de não termos com quem compartilhar. Os corações que nos buscavam para partilhar das mesmas fantasias são agora nossos estranhos. Porque falamos outra linguagem, amigos do passado não conseguem nos compreender. Somos como a semente que vive a dor de romper a casca na cova solitária, em busca do próprio desabrochar. Como a lagarta, trocamos o rastejar por nova roupagem que nos permitirá voos libertadores em círculos mais altos e de maior compromisso. E tudo isso nos modificou e nos transformou numa versão aprimorada de nós mesmos. Nesses momentos, quando nos propomos a nossa melhoria, recordemos Jesus e aprendamos com Ele. Subiu sozinho o Calvário, enfrentando uma morte desonrosa e sem culpa, tendo por companhia compulsória 2 malfeitores. Tomou a sua cruz sem reclamar e seguiu, conforme ordenava a justiça dos homens. Não relacionou em sua defesa os bens que distribuiu, as pessoas que curou, os pecadores que salvou, as viúvas que amparou,
as crianças que abençoou, as lições que espalhou. Entregou-se ao sacrifício, perdoando e rogando ao Pai que perdoasse a todos pela inconsequência em que se encontravam. Façamos como o amigo divino. Guardemos a certeza de que na solidão do aprendizado, na subida da montanha do conhecimento e da autoiluminação, Ele sempre estará conosco. E os que ficarem na retaguarda nos haverão de reencontrar em algum momento, em alguma dobra do caminho, igualmente renovando-se. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, que nos orientou há mais de 2000 anos a seguir-te, porque és o caminho, verdade e vida. Seu amor é incondicional por todas as criaturas, principalmente por nós. Somos seus irmãos menores, Senhor. Contamos com a vossa proteção. Ovelhas que desgarramos ao longo dos séculos e milênios, mas agora estamos caminhando para o seu redil, na esperança de encontrar-te de braços abertos para nos acolher e nos amparar. Que a sua paz permaneça com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade de trabalho, que possamos, meus irmãos, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, o 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.